Amém. Vamos passar agora para a mensagem. Por gentileza, abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler os versos de 1 até 11. Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler os versos de 1 a 11. Hoje nós não temos salinha, então, crianças, fiquem aí, firme e forte, tá, Henry? Tranquilo, na paz. Todos acharam, já deve estar aqui na projeção também. Você que está em casa pode nos acompanhar também no vídeo. É um texto bastante conhecido também por vocês. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para vocês imagem de escultura, nem semelhante a alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, debaixo da terra. Não adore estas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem seu estrangeiro, nem estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o 7º dia de sábado e o santificou. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir, Pai, para que o Senhor fale conosco. Ministra nos nossos corações, nós queremos ouvir a sua voz. Pai, que cada um aqui, Pai, possa entender a profundidade desta palavra que vai ser dita, vai ser pregada nesta noite. Pai, abra os nossos ouvidos, nosso entendimento, que nós possamos colocá-la em prática. É o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, iniciamos o ano de 2025, né? E aí, 2025 vai ser o melhor ano da sua vida, né? E neste ano, todo o seu potencial vai ser destravado. Este vai ser, sim, meu amado, o seu ano de vitória. Deus vai te conceder a vitória. E todos os seus sonhos serão alcançados. Aí alguém já está falando assim, o pastor endoidou em 2025, né? Que isso aí tem nada a ver com as coisas que eu acabo pregando, né? Mas você já deve ter escutado um negócio desse tipo em algum lugar, em alguma pregação daquelas que você escutou durante esses últimos dias. Em vídeos de coaches ou em algumas pregações. Eu escutei isso em pregações, tá? 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. Isso eu escutei literalmente em uma pregação, numa pregação de virada de ano. Não vou falar o pregador, mas eu escutei. E eu quero te dar uma coisa para você, né? Eu não consigo garantir nada do que eu acabei de falar para você. Nada. Se
2025 vai ser o melhor ano da sua vida, se seus sonhos vão ser cumpridos, esse tipo de coisa, nada, nada, nada. Eu não sei de nada que vai acontecer. Né? E assim, o que é conquista, o que não é conquista, esse negócio sempre é super subjetivo. Mas também eu sei que ninguém aqui é masoquista, né? E deseja dor e sofrimento. Ou alguém aqui quer que 2025 seja um ano de dor e sofrimento. Se tiver alguém aqui que queira que 2025 seja um ano de dor e sofrimento, levante a mão agora. Teve um lá. Era brincadeira, tá? Não era para levantar a mão, não. Então, ninguém quer, né, esse tipo de coisa. Né? A gente não quer sofrimento. A gente não quer dor. A gente quer, na verdade, outras coisas. Tudo bem, isso é normal. Né? Mas o que a gente não consegue garantir são bênçãos, né? Também. Né? Porque a gente não sabe o que Deus tem preparado para cada um de nós. Até porque o conceito de bênção, no nosso olhar, e bênção no que Deus está pensando sobre as nossas vidas, pode ser que não sejam exatamente as mesmas coisas. E eu também acho, de verdade, irmãos, que porque mudou o ano de 31 de dezembro de 2024 para 1º de janeiro de 2025, que as coisas mudaram totalmente. Não mudaram. Não, as coisas ainda continuam as mesmas, né? Os problemas continuam os mesmos, as coisas legais continuam as mesmas, essas coisas acabam continuando. Mas a virada do ano é uma boa oportunidade para que a gente possa fazer uma reavaliação. A gente gosta desses ciclos, a gente gosta de fazer planos, né? Olhar o que a gente fez bem, né? Planejar algumas coisas para o ano que está iniciando. Isso faz parte, né? E o começo do ano é uma boa oportunidade para fazer isso. Então, por exemplo, se alguém está aqui planejando fazer um novo curso, fazer uma nova viagem, procurar um novo emprego, normalmente é em janeiro que você já começa a vislumbrar esse tipo de coisa. E você já vai olhando quais serão as suas prioridades. E nesta noite eu gostaria de discutir com você e apresentar para você algumas prioridades que eu acho que fazem todo sentido para nós, que somos cristãos. Se nós somos cristãos, nós deveríamos ter algumas prioridades. Fazer planos não faz mal, não é uma coisa ruim. Mas eu acho que a gente deveria olhar quais são as nossas prioridades dentro desse ano. E por isso eu voltei lá para o Pentateuco, voltei lá para os escritos de Moisés e fui resgatar, né, o famoso decálogo, o famoso 10 mandamentos, os 10 mandamentos. Nós lemos aqui os 4 primeiros mandamentos. E quais são os 4 primeiros? O primeiro é: não terás deuses diante de mim. O segundo: não faça para você imagem de escultura. O terceiro: não tome o nome do seu Deus em vão. E o quarto: lembra do sábado para o santificar, ou o dia de descanso, né? E nós vamos ver como esses 4 mandamentos, eles fazem todo sentido para nós hoje, e como eles devem estar dentro da nossa prioridade, apesar de serem coisas que foram escritas há mais de 3.000 anos atrás, eles fazem todo sentido para nós, pessoas do ano de 2025, né, um ano que provavelmente vai ser o ano mais quente da Terra. 2024 já foi o mais quente, né? Agora vamos ver se 2025 vai conseguir bater o recorde de 2024. A gente está cada ano um ano mais quente do que o outro. Um ano complexo, com uma série de coisas, mas nós temos que olhar para as nossas prioridades. É lógico que você tem, cada um aqui tem questões específicas que devem ser tratadas, que você tem ali na sua mente. Mas, independente daquela questão específica que você tem,
nós devemos olhar para aquilo que é prioritário. Amém? Então preste bem atenção nisso. Era legal que você anotasse. Ou uma coisa, você quer ver um hábito legal, se você não tem, que você poderia adotar para 2025? Começar a trazer caderno para o culto. Você lembra direitinho de tudo que você faz, e tudo que eu prego nos domingos aqui? De um domingo para o outro? Eu vou ser sincero, nem eu lembro. Às vezes eu escrevo a mensagem, de verdade, tá? Passa 15 dias, eu não lembro direito o que eu preguei. Aí como que eu vou fazer para lembrar? Vou olhar o que eu escrevi. Ah, eu preguei isso, aí eu lembro da mensagem. Mas exatamente, porque sempre estou escrevendo, né? Eu estou naquela dinâmica, eu estou escrevendo mensagem hoje, hoje, eu já estou pensando na mensagem da semana que vem, e é isso que acontece, tá? Eu estou escrevendo a de hoje, pensando da semana que vem, e na da outra semana, e o que eu vou pregar em março, então eu estou em várias mensagens, né? Tem várias mensagens acontecendo na minha cabeça ao mesmo tempo. Às vezes aqui eu acabo de pregar, não está muito claro assim, né? Que é algo que já passou. Aí tem que voltar nas anotações. Às vezes anotar faz todo sentido. Eu já vi pessoas que gravavam, né? Ela pegava lá o celular, colocava ali pertinho para gravar. Para quê? Para depois ela colocar e escutar de novo. Essa coisa vale super a pena para você também. Mas, se você não trouxe nada para anotar, preste bastante atenção que vai fazer muito sentido para a gente nas nossas prioridades de 2025. Então vamos começar. Vamos começar pelos 2 primeiros mandamentos. Os 2 primeiros mandamentos falam a respeito da idolatria. O primeiro mandamento fala para nós não termos outros deuses. E o segundo mandamento fala para nós não fazermos imagens de escultura. Olha que coisa interessante. Deus, ele manda 2 coisas. Uma coisa é você não ter outros deuses diante dele. Então você não pode ter outros deuses. Você não pode adorar outra coisa que não seja Deus. E outra coisa que você não pode fazer é uma imagem de Deus. Você não pode fazer assim, não, vou agora construir aqui uma imagem, que essa aqui vai ser a representação de Deus. E é interessante que quando os israelitas construíram uma representação de Deus, não foi um ser humano. O que eles construíram? Foi um bezerro, né? Foi um bezerro de ouro. E o pecado foi justamente isso. Não é que eles estavam adorando outros deuses. É que eles fizeram uma representação do Deus de Israel como se fosse um bezerro. Então, você não poderia. Então, você tem que fugir da idolatria. E só que o problema, irmãos, é que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Né? Nós gostamos de idolatrar as pessoas, as coisas. E qualquer coisa, vou repetir, qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Qualquer coisa. Segundo um pastor muito bom, e morreu o ano passado, ou foi em 2022, era um pastor muito querido, chamado Tim Keller. Né? Ele morreu no ano passado. Um ídolo é qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine o seu coração, sua imaginação, mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode te dar. Isso aí é um ídolo para você. Isso é um Deus na sua vida. E quando a gente olha essa definição, muita coisa pode cair dentro dessa definição. E aí é interessante porque às vezes um filho pode se tornar um Deus, o próprio celular, um cantor, o dinheiro, a busca por fama, a busca por poder,
Quantas e quantas coisas elas não viram ídolos no nosso coração. A gente busca elas muito mais do que o verdadeiro Deus. Nós buscamos muito mais essas coisas do que Deus. E a nossa sociedade é uma sociedade que ela não somente busca, mas ela incentiva a idolatria. Ela quer o tempo todo que você seja, que você idolatre alguma coisa. Ela quer que você sempre seja o servo de alguma coisa. Seja ela o que for. É só olhar, né? Pega, por exemplo, dinheiro e poder, né? As pessoas mostram carros, né? Quanto elas são ricas e quanto você é pobre. Isso é para mostrar e criar dentro de você a ideia de como você pode idolatrar o dinheiro. E aí, uma coisa que a gente... O Tiaguinho hoje está... Oi. Olha lá, vai lá com a mamãe, Tiaguinho. Olha lá, isso. Foi lá. Pronto. Então, e aí, nós vamos ver o que tem sido realmente prioridade para você já na sua lista. Quando você fez a sua lista, o que você colocou a primeira coisa como prioridade para 2025? Foi um amor romântico? Não. Esse ano eu vou achar o amor da minha vida. Foi questões de família. Não, esse ano eu vou ganhar, ou quero ganhar mais dinheiro. Alguns poderiam, se fosse político, não, quero ganhar tal eleição. Eu quero ter saúde. Não, esse ano, ou você poderia mudar, não, quero ter mais preparo físico, beleza. O que eu quero te chamar a atenção é o seguinte: quando você fez a sua lista, se você colocou alguma coisa que não seja querer estar mais próximo do seu Deus para 2025, é bem possível que esse item seja o seu item, seja o seu ídolo. Seja o item que você está buscando e ele seja o ídolo da sua vida. Essa lista de desejos para 2025 já espelha exatamente a lista de ídolos que nós temos no nosso coração. Agora me diz, você colocou lá na sua prioridade, eu quero estar mais próximo de Deus? Ou você pensou outra coisa? Então quer dizer que Deus não é a sua primeira prioridade. Vamos fazer aqui, ó. Você não precisa levantar a mão, não. Mas teve alguém aqui, de verdade, que colocou Deus, assim, estar mais próximo de Deus como primeiro item da sua lista? Perceberam como que a gente vive na idolatria? Deus não é a sua primeira prioridade. Vou repetir com mais entonação para ficar mais dolorido. Deus não é a sua prioridade. E se ele não é a sua prioridade, aquilo que ocupa o seu coração no lugar de Deus, ele é o quê? Seu ídolo. E se nós temos ídolos, nós somos o quê? Idólatras. Ai, meu Deus do céu. Pastor, mas já começa assim logo 2025? Na realidade, todos nós somos idólatras. Isso é uma verdade. Negar a nossa idolatria é uma bobeira.
né? Todos nós somos idólatras. Nós temos que lutar contra a nossa idolatria dia após dia. Mas nós todos temos essa tendência pesadíssima sobre a idolatria. E esses itens em si que você busca, provavelmente não são coisas ruins. Buscar saúde, buscar estar mais com a família, buscar, sei lá, ter mais beleza física, buscar mais preparo físico, até mesmo buscar ter um pouquinho mais de dinheiro, não é ruim em si. Mas o problema é que ele está ocupando mais o seu coração do que o próprio Deus, e esse treco está virando um Deus para você. Às vezes até mesmo o seu noivo, sua noiva, sua namorada, seu esposo pode estar ocupando um lugar que deveria ser reservado para Deus na sua vida. Então, para 2025, a primeira sugestão é que a gente comece acabando com a idolatria. Acabando não, que a gente não consegue acabar com a idolatria. Como eu falei, o nosso coração é uma fábrica de ídolo, e nós somos todos, temos uma grande tendência à idolatria. Mas, que a gente comece 2025 lutando contra essa idolatria que está dentro do nosso coração. Esse é um bom caminho. A primeira coisa é reconhecer que nós temos essa tendência. Essa é a primeira coisa. E depois que nós entendemos que temos essa tendência, nós temos que identificar qual é o nosso ídolo, ou quais são os nossos ídolos, porque muitas vezes nós temos mais de um ídolo. E como que nós conseguimos identificar quais são os nossos ídolos? Nós temos aí, o que você mais pensa? Eu penso muito em política, só fico pensando lá em política. Será que a política não é um ídolo para você? Eu só penso na minha namorada. Eu suspiro por ela. Será que ela não é o seu ídolo? Não, mas é que eu só penso no meu filho, minha vida. Isso aqui é frase idólatra, onde uma mãe, normalmente é a mãe que fala assim, né? Onde o filho se tornou um ídolo para a mãe. O que você mais pensa? É um caminho. O que mais te chama a atenção? No que você mais gasta dinheiro? Aquilo que às vezes as pessoas gastam muito dinheiro. Vou dar um exemplo. Tem gente que ali o videogame é um ídolo. Então ali gasta muito dinheiro com videogame, compra as coisas. Ou jogos de azar e gasta dinheiro e gasta dinheiro com essas coisas. Ou com celular, né? E vai gastando. Isso aí também é um grande indicativo. Veja lugares onde você tem emoções incontroláveis. Sabe aquele negócio que você tem? Eu tenho uns ciúmes, ninguém pode encostar. Ele é meu, ela é minha. Eu tenho um ciúmes, né, mortal dessa pessoa. Isso aí mostra também um tipo de idolatria. Primeira coisa, você tem que identificar aquilo que você tem. Você tem que identificar o seu ídolo. Uma vez identificado o seu ídolo, você tem que se arrepender diante de Deus. Pedir perdão. Senhor, esse aqui é meu ídolo, me arrependo. E o arrependimento não pode ser só tristeza, mas também tem que ser alegria, porque você se arrepende e também volta para Jesus. E depois disso, meu amado, minha amada, não adianta você somente retirar o ídolo. Você tem que colocar algo no lugar. Não adianta só tirar o ídolo. Você tem que colocar a coisa certa. Você tem que colocar, no caso, Jesus. E como que você coloca Jesus nesse lugar desse ídolo? Através de disciplinas espirituais, através da oração, devocionais, leitura bíblica, né? São as disciplinas espirituais individuais, disciplinas espirituais comunitárias, estar junto com a igreja, orar junto com a igreja, vir na EBD, vir ao culto. Com isso você vai trocando, você tira o seu ídolo e você coloca o verdadeiro Deus no lugar que ele deve estar. Então, meu amado, minha amada, nós estamos começando 2025, que tal você começar abandonando seus ídolos e colocando Jesus como seu único Deus na sua vida? O que você acha dessa proposta? Amém? Amém.
Outra dica que eu vejo aqui, lá, voltando aqui para o decálogo, o terceiro mandamento, ele é muito interessante, que ele fala assim, o terceiro mandamento, né, fala para não tomarmos o nome de Deus em vão. A utilização desse mandamento é bem, é interessante, porque os judeus, eles levaram esse mandamento tão ao pé da letra, que eles não chegaram a não pronunciar mais o nome de Deus. Tanto que a pronúncia do nome de Deus, que seria Yahvé, Yahweh, né, provavelmente seja Yahweh. Né, os acadêmicos acham que é mais do que Yahvé, seja Yahweh, o nome, alguma coisa assim. Ele não poderia ser pronunciado, então eles não pronunciam esse nome. Né, eles pronunciavam outras coisas, ao invés do nome de Deus ali, das 4 letras que representavam o nome de Deus. Isso é do lado dos judeus. Já os evangélicos é totalmente diferente, né? Para qualquer coisa a gente fala o nome de Deus. Eu acabei de escutar, estava vindo para cá, e estava escutando uma música que tem pelo menos uns 10 minutos, que fica falando assim, Yahvé Santo, Yahvé Santo, Yahvé Santo. Pelo menos uns 10 minutos só falando isso na mesma música. Então é totalmente oposta, né, a questão. Mas a questão de tomar o nome de Deus em vão, não é somente só o falar, né? Tem coisa maior do que isso. É você entender que o nome de Deus representa o próprio Deus, então você tem que ter reverência, a utilização desse nome tem que ter sempre um propósito, não pode ser despropositadamente, né, falar de qualquer jeito, mas também não pode ter esse exagero que os judeus, eles tiveram do outro lado. Mas eu acho que do lado evangélico também tem alguns equívocos. E esses equívocos, eles estão vindo de um tipo de sincretismo religioso. Deixa eu explicar para vocês. Nós estamos no comecinho do ano, mas nas últimas semanas do ano, principalmente na última semana do ano, começa a aparecer no jornal aquelas simpatias e mandingas do final do ano. Vocês todos devem ter visto esse tipo. Qual que é a sua simpatia de final do ano? Pular 7 ondas, né? Vestir branco, né? Na virada do ano. Outras pessoas, usar a cueca dourada para atrair dinheiro, não é isso, Getúlio? Comer lentilha, né? Comer uva, e guardar as sementes, desde que a uva tenha semente, porque agora tem uva sem semente. Getúlio, você que é meu consultor para isso, tem mais alguma aí? Né? E tem outras aí, né? E várias outras coisas. E é interessante que, eu não sei se é só coincidência, mas se você vai num culto do dia 31, um montão de crente de roupa branca. Né? Outra coisa, tem essas questões, tudo isso que eu falei aqui não é cristão, isso aqui tem de origem em outros lugares que não são cristãos, isso tem entrado dentro da religião cristã, aí a gente vê essas misturas acontecendo a todo momento. A mais antiga que a gente conhece é o famoso copo d'água. Né? Vou fazer a oração, que tem a origem disso aí, lá no Alzirus Azur, né? Lá da Legião da Boa Vontade, olha só, origem espírita, desse negócio, e é usado dentro de igreja evangélica. Né? Vocês não vão lembrar do Alzirus Azur, né? Só o Getúlio que lembra, que é o mais antigo. Né? Mas ele é espírita, uma origem espírita, e que era usada lá na época do rádio, e isso entrou na igreja, e nas igrejas hoje usam, né, essa questão,
Aí eu vou orar pelo copo d'água e você bebe. Um negócio que tem origem dentro do Espiritismo, foi trazido para a igreja. Aí isso é só o começo. Agora tem toalha santa, feijão, já vi de tudo, né? De tudo. E esse tipo de misticismo, eu também imputo como tomar o nome de Deus em vão. E a gente tem visto muito desse misticismo entrando na igreja, e nós não somos imunes, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente está nessa sociedade que ela é meio mística, a sociedade brasileira é meio misturada mesmo, e esse negócio entra, né, é aquele negócio de crente chegar para você, comprei um carro, ora aqui pelo meu carro para abençoar o carro, ora pela fitinha para Deus me abençoar, a hora pela minha pulseira, sabe essas coisas? Isso não é cristão. Tudo bem que isso aqui não é exclusividade do Brasil, em outros lugares também tem. A história do cristianismo tem uma série de coisas assim, mas esse misticismo, a gente tem que colocar para fora. Isso é tomar o nome de Deus em vão. E eu acho que a gente tem que começar a olhar isso e começar a botar para fora essas coisas. Que tal em 2025 a gente botar um misticismo para fora? Começar a utilizar o nome de Deus de uma maneira real, verdadeira, de acordo com as Escrituras, e botar para fora todo esse misticismo. O misticismo que a gente vê todos os dias em qualquer canal, em quase todos os canais de TV aberta, quando você liga ali, é impressionante, né? Como quase todos hoje você tem lá programas, né, que estão falando de Deus, mas muitos trazem esse tipo de misticismo para dentro da sua casa, e às vezes a gente acaba adotando, ou mesmo em casas, nas nossas casas, a gente acha que estar com a Bíblia aberta pode trazer bênção para as nossas casas, ou coisas semelhantes, achando que a Bíblia é algo mágico. Não! Vamos acabar com esse misticismo, vamos começar a ler a Bíblia como ela é, entendê-la corretamente, e viver de acordo com o que realmente Deus nos ensinou. Para que isso aconteça, você tem que conhecer bem a Bíblia. Não é à toa que eu peço para que vocês leiam a Bíblia no começo do ano, porque não dá para a gente ficar escutando o que a gente escuta de muitos e muitos pregadores por aí, e achar que isso é normal. Isso não é normal, isso é misticismo na igreja. E a igreja cristã brasileira, ela é muito mística. Temos que tomar cuidado com isso. Por isso, volte-se para a Bíblia e pare com todo o misticismo. Isso é fundamental. E se você tiver alguma dúvida, procure, né, o professor de escola bíblica dominical, a mim, os seminaristas, e a gente vai falando sobre essas coisas. Mas vamos colocar para fora, tirar todos esses traços de misticismo das nossas vidas e viver de acordo com os princípios bíblicos. E para finalizar, eu quero falar um pouquinho agora sobre sobre o dia de descanso, ou sobre a falta do dia de descanso. O quarto mandamento fala a respeito do dia de descanso, né? É interessante, né, que fala que Deus santificou o sétimo dia, porque Deus trabalhou 6 dias na criação, e o sétimo Ele santificou, descansou, e o santificou. Então, da mesma forma, nós devemos trabalhar 6 dias e descansar o sétimo. Mas olha só o que a Bíblia diz. Não é só descansar, ela fala para santificar. É para você ficar deitadão em casa o dia inteiro? Assistindo Netflix? É isso? É isso para fazer? Não, é para o santificar. Quando a gente pratica o dia de descanso, nós temos
esse dia, irmãos, é um dia para parar todo o trabalho secular. Nós devemos santificá-lo e deveríamos também o dedicar ao Senhor. Entendam isso. Paramos o trabalho secular e o dedicamos ao Senhor. Então, domingo não é dia da família, não é dia do parque. Você pode até estar com a sua família? Sim, pode. Não é dia de parque. Você pode até ir no parque? Pode. Mas não é o dia do parque. Não é o dia de você assistir jogo de futebol. Não é o dia de você ir para a festa. Não. O domingo, ele é o dia para ser santificado e dedicado ao Senhor. E isso é uma coisa importante, porque a gente tem deixado de fazer isso, e deixar de fazer isso é pecado. Isso é importante também notar, tá? Deixar de fazer isso é pecado. Eu vou até mudar um pouquinho a ordem aqui, porque assim, quando você deixa de praticar o domingo, não é que você está negando a igreja, você na realidade está negando aquele que criou essa ideia do domingo. E quem criou essa ideia? Foi o próprio Deus. Então Deus, ele quer que você tenha um dia para você dar prioridade para ele. Se você não dá prioridade para ele neste dia, você não está, se você não dá prioridade para esse dia, você não está dando prioridade para o próprio Deus. O dia de descanso, na realidade, os cristãos não praticam um dia de descanso no sábado, mas sim no domingo. Mas ele traz vários benefícios para nós. Primeiro, ele traz o descanso físico e mental, que todos nós necessitamos. A nossa legislação aqui no Brasil é influenciada pela Bíblia, por isso que nós sempre temos um dia de descanso. Mesmo pessoas que não descansam no domingo, trabalham naquela escala 6x1, né, tem um dia de descanso na semana. Nos mostra que quando nós paramos e não trabalhamos durante um dia na semana, isso mostra que nós confiamos na provisão de Deus. Deixar de trabalhar um dia, você mostra assim, não, Deus, ele vai cuidar de mim. Eu deixo de fazer as coisas seculares, mas eu sei que Deus está cuidando de mim e da minha família. Isso é prova de confiança em Deus. Quando nós paramos e dedicamos um dia para o Senhor, isso nos dá a oportunidade de aprendermos mais de Deus e de participarmos da adoração comunitária. Se você quer aprender mais de Deus, estar na igreja, é o domingo que você tem que dedicar para isso. E é importante, irmãos, não dá para ser cristão, não dá para ser um verdadeiro cristão se você não pratica a vida comunitária. Porque ser cristão é viver no amor. E para viver o amor, você tem que ter o outro. Sem ter o outro, você não consegue exercer o amor. Não dá para ser cristão em carreira solo. Não dá para ser cristão somente no sofá de casa. Para ser cristão, você precisa estar na igreja. Você precisa estar aqui na comunidade, nos trabalhos da comunidade. E então, o domingo dá essa oportunidade para a gente de adoração comunitária. E o domingo ele tem um ato, que ele é praticamente um ato profético. Porque ele prenuncia o que irá acontecer lá no final dos tempos. Porque a Bíblia, em Hebreus, explica bem isso. Como Deus descansou no 7º dia, e ele diz que ainda haverá um outro descanso, o domingo, o dia do descanso, ele já fala para a gente que, nos faz lembrar, que nós vamos ter um descanso eterno na eternidade. E esse descanso eterno é passar a eternidade com o próprio Deus. Quando nós estamos reunidos aqui como igreja, de uma certa forma, nós já estamos tendo um pequeno gosto, imperfeito, mas um pequeno gosto daquilo que nós vamos passar pela eternidade.
Porém, eu percebo que os evangélicos das igrejas que eu tenho contato, eu não sei de todas, mas pelo menos das igrejas que eu tenho contato, não têm priorizado o domingo. E eu conversando com os pastores, sempre eles falam a mesma coisa, parece que tem sempre um revezamento nas igrejas. Né? Uns vêm no domingo, outros não vêm no domingo, e as pessoas não têm aquele compromisso de vir sempre. Eu sei que tem alguns problemas que a gente tem que levar em consideração. E a Bíblia já deixa claro que o dia do descanso ele foi feito para o homem. Né? Está lá em Marcos 2:27. Eu sei que tem pessoas que trabalham em escalas 12 por 36. Mas se você trabalha numa escala 12 por 36, uma semana você vai folgar no sábado, outra semana você vai folgar no domingo. Ótimo. No sábado que você folgar, dedica para o Senhor. Se é no outro, é o domingo, dedica para o Senhor. Se é uma escala 6 por 1, tudo bem, nesse um dia que você está de descanso, dedica para o Senhor. Não tem problema, não deu para ser exatamente no domingo, não tem problema, mas nesse dia, dedica para o Senhor. Porque tem lugares como padaria, mercados, eles funcionam, restaurantes, funcionam em outras escalas. Entendo isso. E se for o seu caso, tranquilo. Mas só que às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, se eu não trabalhar no domingo, eu não vou ganhar dinheiro, eu vou ficar pobre. Para você que pensa assim, eu quero te lançar um desafio. Fica sem trabalhar no domingo e vê se você vai empobrecer. Pelo contrário, esse negócio de querer trabalhar todos os domingos, na realidade mostra a sua idolatria ao dinheiro. E o 7º dia já vem justamente para mostrar que nós dependemos de quem? Do Senhor. Então, se você quer trabalhar todos os dias, 7 dias por semana, porque senão não tem jeito, isso é idolatria. Aí você vai falar, mas pastor, tem dia que eu tenho que trabalhar, de vez em quando me chamam num plantão. Tudo bem, é exceção, mas não pode ser a regra. O que realmente me incomoda é a falta de prioridade. A pessoa fala para mim, olha, não vou na igreja porque estou cansado. Me diz o que cansa ficar sentado aqui no banco da igreja. Cansa para mim, porque chega no domingo, eu estou lá, fazendo mensagem, cansa para o louvor, que está aqui desde as 2 horas da tarde, que os coitados estão aqui ralando, trabalhando aqui, né, se dedicando para fazer as coisas, o pessoal do som aqui, até mais cedo, eles estão aqui desde manhã. Tem uma galera que trabalha muito, tá? Para esse culto aqui, para ele acontecer, tem um pessoal que trabalha muito para que isso aqui aconteça. Mas, se você vem no culto ou na escola bíblica dominical, você não participa dessa parte de preparação, é bem mais tranquilo. Né? E você, na realidade, recebe aquilo que a gente quer servir, a gente te serve. Né? Então, na realidade, você não vai se cansar, a gente se cansa por você. Mas aí, estou cansado, que tem festas, é que eu tenho meu sítio. Olha, sim, se sítio começar a te atrapalhar, melhor vende o sítio. Tem jogo do meu time, que ele seja rebaixado. E assim vai, né? Sabe, pessoal, eu estou brincando aqui, mas a gente tem que colocar prioridade, a gente tem que ter uma ideia. Tem as coisas que são importantes. E a mais importante é a gente ter comunhão com o nosso Deus. Isso, e o domingo é isso. Se você troca o estar com seus irmãos por qualquer outra coisa, o problema não é que você não está priorizando a igreja, você não está priorizando é Deus. Mas tem um irmão chato. Todo lugar tem irmão chato. Todo lugar. Eu sou um deles. É normal. Assim, nós somos uma comunidade perfeita. Isso faz parte. Mas só que a gente está aqui
para adorar a Deus. A gente prioriza essas coisas para Deus. Se você não tem essa noção que você está aqui por conta de Deus, está por conta de você, aí sim porque você está cansado, você não vem, porque tem uma festa, você não vem, porque tem um jogo, você não vem, porque tem uma programação lá na televisão, você não vem. Tudo bem, porque você acha que é para você, mas na hora que você entende que você está aqui para adorar a Deus, aí você larga todas essas coisas e vem aqui, porque você quer estar para adorar ao seu Deus. Deus precisa ser priorizado. E quando você prioriza o domingo, você está priorizando a Deus. Por isso, irmãos, em 2025, nós temos que compreender a importância da santificação do domingo e do descanso. Isto fará que você cresça muito neste ano. Estamos finalizando essa mensagem, né? Podia ser uma mensagem mais feliz, mas não foi tão feliz assim. Mas eu acho que ela é importante para a gente colocar as nossas prioridades nos lugares corretos. O ano de 2025 está se iniciando, está iniciando, ou já iniciou-se, melhor, colocar o português correto. O ano de 2025 já iniciou-se, e é uma ótima oportunidade para você reavaliar o que é mais importante, qual é a sua verdadeira prioridade. A minha sugestão para você é: retire todos os ídolos da sua vida e adore somente a Deus. Acabe com todo o sincretismo, tire todo tipo de mandinga, de simpatia, outro tipo de sincretismo da sua vida. Tire tudo isso e viva o verdadeiro evangelho. E por fim, priorize a vida comunitária, principalmente estar aqui na igreja aos domingos. Eu não sei como que vai ser o seu ano de 2025, se vai ser um ano mais fácil, ou mais difícil. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Se você fizer todas essas coisas que eu acabei de falar, você vai ter um ano de 2025 muito mais próximo de Deus. Amém? E é isso que eu gostaria que você tivesse. Um ano de 2025 muito mais próximo do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos levantar e vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa mensagem. Porque às vezes nós nos perdemos, Pai, nas prioridades. Olhamos para tantas coisas, são tantos problemas. Trabalho, família, doença. E quantas outras coisas estão nas nossas mentes. Mas nós temos que nos voltar e colocar o Senhor como prioridade. Nos perdoe, Pai, porque nós temos colocado outras coisas que não é o Senhor. Mas nós queremos agora voltar para o caminho correto. Nos ajude, Pai, a tirar toda a idolatria do nosso coração, para que nós possamos adorar ao único e verdadeiro Deus. Além disso, Pai, nós também nos dê entendimento para que nós possamos ver aquilo que é sincretismo religioso, aquilo que não agrada ao Senhor nas nossas práticas religiosas. E por fim, Pai, nos ajude a priorizar ao Senhor, inclusive a estarmos aqui mais vezes, Pai, na nossa vida comunitária. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter um 2025 mais próximo de Ti, que nós possamos ter uma maior comunhão. Nós queremos ter mais intimidade com o Senhor, Pai. Esse é o nosso desejo para esse ano de 2025. Não sabemos mais nada do que vai acontecer, mas nos ajude pelo menos a trilhar este caminho. Ó Senhor, toque cada coração aqui, das pessoas que estão aqui nesse templo, das pessoas que estão em casa, para que elas possam, Pai, também caminhar nesse sentido. Nos ajude a crescer, Pai. Esta é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém.